Olá, povo de Deus. Vamos falar hoje da grande Santa Clara de Assis. Vamos ler um trechinho aqui da bula de canonização de Santa Clara de Assis. Alexandre, bispo servo dos servos de Deus. A todos os veneráveis irmãos arcebispos e bispos estabelecidos no reino da França. Saúde e bênção apostólica. Clara, pré-clara por seus claros méritos, clareia claramente no céu pela claridade da grande glória, e na terra pelo esplendor dos milagres sublimes. Brilha aqui claramente sua escrita e elevada religião. Irradia no alto a grandeza de seu prêmio eterno, e sua virtude resplandece para os mortais com sinais magníficos. A esta Clara foi dado o título do privilégio da mais alta pobreza. A ela é dada nas alturas como recompensa uma profusão inestimável de tesouros. E os católicos demonstram para com ela plena devoção e uma honra imensa. Essa Clara foi distinguida aqui por suas obras fúlgidas. Esta Clara é clarificada no alto pela plenitude da luz divina, e a maravilha de seus prodígios estupendos declara aos povos cristãos. Ó Clara, dotada de tantos modos pelos títulos da claridade, fostes clara antes da tua conversão, mais clara na conversão, pré-clara por teu comportamento no claustro, e brilhaste claríssima depois do curso da presente existência. O mundo recebeu de Clara um claro espelho de exemplo, por entre os prazeres celestiais, ela oferece o lírio suave da virgindade, e na terra sentem-se os remédios manifestos do seu auxílio. Ó admirável clareza da bem-aventurada Clara, que quanto mais diligentemente é buscada em pontos particulares, mais esplendamente é encontrada em tudo. Brilhou no século e resplandeceu na religião. Em casa ela foi luminosa, como um raio. No claustro teve o clarão de um relâmpago. Brilhou na vida, irradia depois da morte. Foi clara na terra e reluz no céu. Como é grande a veemência de sua luz, e como é veemente a iluminação de sua claridade. Brilhou na vida e irradia depois da morte. Ficava esta luz fechada no segredo do claustro, mas emitia raios brilhantes para fora. Recolhia-se no estreito convento e se espalhava pelo amplo mundo. Guardava-se lá dentro e manava fora. Pois Clara se escondia, mas sua vida se manifestava. Clara se calava, mas sua fama clamava. Trancava-se na cela e era conhecida pelas cidades afora. Nem é de admirar, porque uma luz tão acesa, tão luminosa, não podia esconder-se, deixando de brilhar e de dar uma clara luminosidade na casa. Mateus 5, do 14 ao 15. Na casa do Senhor. Nem poderia fechar-se um vaso de tantos aromas, deixando de perfumar e de impregnar com suave odor a mansão do Senhor. Mas como que quebrou com dureza o alabastro de seu corpo, no estreito recinto da solidão.
O ambiente da igreja ficou totalmente repleto com um odor de sua santidade. Uma referência a Mateus 26:7 e João 12:3. De fato, quando ainda menina no século, procurou desde a mais tenra idade atravessar por um atalho limpo este mundo, frágil e imundo, guardando sempre o precioso tesouro de sua virgindade, com ilibado pudor, de forma que sua fama grata e louvável passou aos vizinhos e a outros. E São Francisco, ouvindo apregoar-se esse conceito de que gozava, começou logo a exortá-la, induzindo-a ao perfeito serviço de Cristo. Ela, acolhendo logo suas santas exortações e desejando renunciar totalmente ao mundo com todas as coisas terrenas e servir só a Deus na pobreza voluntária, cumpriu logo o que pôde esse seu ardente desejo. Porque, afinal, transformou todos os seus bens em esmolas e as distribuiu para ajudar os pobres. Lucas 12:33, Lucas 18:22. Entregando juntos a Cristo ela mesma e tudo que era seu. Quando quis fugir do ruído do mundo, foi para uma igreja do campo, onde recebeu a sagrada tonsura do próprio São Francisco, e passou para uma outra. Aí seus parentes quiseram levá-la de volta, mas ela imediatamente abraçou o altar, agarrou suas toalhas e, mostrando-se o corte dos cabelos, resistiu com força e com constância aos parentes, tomando essa atitude. Porque, como já estava unida a Deus com toda a sua decisão, não podia suportar que a afastassem de seu serviço. Finalmente foi levada pelo próprio São Francisco para a igreja de São Damião, fora da cidade de Assis, onde nascera. E o Senhor lhe ajuntou muitas companheiras para o amor e o culto assíduo de seu nome. Pois foi dela que recebeu salutar início a insigne Santa Ordem de São Damião, já amplamente espalhada neste mundo. Foi ela que, a conselho de São Francisco, deu começo a esse novo modo de viver a santa observância. Foi ela, no caso Santa Clara, o primeiro e estável fundamento dessa grande família religiosa. Foi ela a primeira pedra dessa elevada obra. De família nobre, mais ainda, mais nobre pelo comportamento, ela que já antes havia guardado a virgindade, conservou-a, principalmente sobre esta regra religiosa. Mais tarde, sua mãe, chamada Hortolana, mulher dedicada às boas obras, entrou devotamente nesta religião, seguindo o exemplo da filha. E aí, afinal, essa ótima hortelã que produziu tal planta na horta do Senhor, concluiu felizmente os seus dias. Depois de alguns anos, a bem-aventurada Clara, vencida pela forte insistência do próprio São Francisco, aceitou o governo do mosteiro e das irmãs. Na verdade, ela foi a árvore destacada, Daniel 4:8, e eminente, de ampla ramagem, que deu o doce fruto da religião no campo da igreja, e em cuja sombra agradável e gostosa acorreram e acorrem de toda parte muitas discípulas de fé para saborear um fruto tão especial. Cântico dos Cânticos 2, versículo 3. Ela foi o veio límpido do vale de Ospoleto, que proporcionou uma nova fonte de água. Esté 10, versículo 6. Dá vida para refazer e ajudar as almas. E se espalhou em ribeiros diversos no território da igreja, regando o plantio da religião. Ela foi um elevado candelabro da santidade, brilhando com força no tabernáculo. Hebreus 9:2. No tabernáculo do Senhor. E para seu enorme esplendor, correram e correm tantas, querendo em sua luz acender suas lâmpadas.
Mateus 25, 7. É certo que ela plantou e cultivou no campo da fé a vinha da pobreza, da qual se colhem frutos de salvação, abundantes e ricos. Ela fez no terreno da igreja o jardim da humildade, formado pela falta de muitas coisas, em que se colhe uma grande variedade de virtudes. Ela edificou nas terras da religião a fortaleza da abstinência estrita, em que se serve a refeição abundante dos pratos espirituais. Ela foi a primeira entre os pobres, a comandante dos humildes, mestra dos continentes e abadesa dos penitentes. Ela governou seu mosteiro e a família que nele foi confiada, com solicitude e prudência no temor e no serviço do Senhor, e na plena observância da ordem. Vigilante no cuidado, esforçada no serviço, atenta na exortação, diligente para admoestar, prestimosa para se compadecer, discreta para se calar, madura no silêncio, experimentada em todas as coisas oportunas, para um perfeito governo, querendo mais prestar serviço que dominar, e mais honrado que ser honrada. Sua vida era instrução e doutrina para as outras. Nesse livro da vida, Apocalipse 21, 27, as outras aprenderam a regra do bem viver. Nesse espelho da vida, as irmãs contemplaram os caminhos da vida, pois permanecia na terra, com o corpo, mas de ânimo andava pelo céu. Foi vaso da humildade, armário da castidade, ardor da caridade, doçura da bondade, força da paciência, vínculo de paz e comunhão de familiaridade, mansa de palavra, doce nas atitudes, em tudo amável e bem aceita. Para fortalecer o espírito, abatendo a carne, porque todos ficavam fortes quando o inimigo se enfraquece. Ela usava como leito o solo nu e, às vezes, uns sarmentos, colocando como travesseiro embaixo da cabeça um duro tronco. Contente com uma só túnica e um manto de pano grosseiro, desprezado e rude. Servia-se dessas roupas humildes para cobrir seu corpo, usando às vezes junto à carne um áspero cilício, feito de cordinhas de crina de cavalo. Parca também no comer e discreta no beber. Freava-se com tanta abstinência nessas coisas que por muito tempo não provou absolutamente nada como alimento de seu corpo em 3 dias da semana, nas segundas, quartas e sextas-feiras. E também nos outros dias se restringia tanto na limitação do alimento que os outros se admiravam de que pudesse sobreviver com tão forte rigor. Entregando-se também assiduamente a vigílias e orações. Era a isso que dedicava principalmente seu tempo, de dia e de noite. No fim, afetada por constantes doenças, como não podia levantar-se sozinha para nenhum exercício corporal, era erguida com auxílio de suas irmãs e, com apoios colocados nas costas, trabalhava com as próprias mãos. 1 Coríntios 4, 12. Para não ser ociosa nem em suas enfermidades. Foi assim que fez fazer, com pano de linho, desse seu esforço e trabalho muitos corporais para o sacrifício do altar, mandando-os distribuir pelas planícies e montanhas de Assis a diversas igrejas. Mas como amava principalmente e cultivava com zelo a pobreza, fixou-a de tal forma em seu coração, uniu-a tanto a seus desejos, que cada vez mais firme no seu amor e mais ardente no seu abraço, melhor dizendo, nunca se afastou dessa apertada e gostosa união por necessidade alguma. E jamais pôde ser levada pela persuasão de ninguém a consentir que seu mosteiro tivesse propriedades particulares, ainda que o Papa Gregório, nosso predecessor de feliz recordação,
pensando piedosamente na enorme indigência de seu mosteiro, tenha querido dar-lhe de boa vontade as propriedades suficientes e adequadas para o sustento de suas irmãs. Mas, como não dá para suprir uma luminar grande e esplêndido, impedindo que solte seus raios de claridade, assim foi sua vida, brilhante em muitos e variados milagres, pela força de sua santidade. Pois devolveu a voz a uma das irmãs do próprio mosteiro, que a perdera quase completamente, havia muito tempo. Ou seja, devolveu a voz, a uma das irmãs. A outra, destituída por completo do uso da língua, deixou falando correntemente. A outra abriu um ouvido surdo, curou uma que tinha febre, uma inchada pela hidropsia, uma com a chaga de uma fistula e outras oprimidas por outras doenças, fazendo sobre elas o sinal da cruz. A um frade da ordem dos menores curou da loucura de que padecia. Pois uma vez, faltando totalmente o azeite no mosteiro, ela chamou o frade que lá estava, encarregado de pedir esmolas. Tomou uma vasilha, lavou-a e colocou-a vazia junto à porta do mosteiro, para que o frade a levasse para conseguir o óleo. Mas quando ele foi pegá-la, encontrou-a cheia de azeite, por dom da liberalidade divina. Outra vez, como não houvesse um dia no mosteiro mais do que meio pão para a refeição das irmãs, ela mandou dividir essa metade em porções para dar às irmãs. Aquele que é o pão vivo e dá de comer aos que têm fome, multiplicou-a nas mãos, daqui a partir de tal forma que deu para 50 porções suficientes, que foram distribuídas às irmãs já sentadas à mesa. Por esses e outros sinais notáveis, destacou-se enquanto viva pela eminência de seus méritos, mas também, quando estava nas últimas, viu-se um alvo grupo de bem-aventuradas virgens de coroas refulgentes, em que uma se destacava com maior fulgor, entrando no aposento, em que a serva de Deus jazia. Foram até a sua cama e demonstraram estar cumprindo para com ela como que o dever de visitar, dando o conforto de consolação num gesto de humanidade. Depois de sua morte, levaram ao seu sepulcro um homem que vivia caindo por sofrer de epilepsia e nem podia andar por causa de uma perna encolhida. Lá, a própria perna fez um ruído de estar quebrando-se e ele ficou livre dos dois males. Nesse mesmo lugar, receberam a cura integral pessoas curvadas na cintura, de membros aleijados, tomadas de fúria e atacadas pelo mal da demência. Houve um cuja mão direita perdida para o uso de uma violenta pancada tinha ficado inútil, pois não conseguia fazer nada, mas pelos méritos da Santa Clara, ele foi plenamente recuperado. Outro que tinha perdido a luz dos olhos por prolongada cegueira foi levado ao sepulcro com a ajuda de outra pessoa, mas ali recuperou a visão e voltou sem quem o dirigisse. Esta Virgem gloriosa resplandeceu por essas e muitas outras obras e milagres gloriosos, de forma que parece evidentemente cumprido o que sua mãe disse que ouviu. Ouviu quando estava rezando, na gravidez em que ela esperava Santa Clara, que haveria de gerar uma luz que iria iluminar bastante o mundo. Foi o que a mãe de Santa Clara ouviu, que ela ia gerar uma luz que iria iluminar bastante o mundo. Alegre-se então a Mãe Igreja, que gerou e educou essa filha, que como genitora fecunda de virtudes, produziu com seus exemplos muitas discípulas da religião, formando-as para o serviço perfeito de Cristo com perfeição. Alegre-se também,
multidão dos fiéis, porque o Rei Senhor dos céus levou com glória para o seu alto e preclaro palácio a sua irmã e companheira, que ele havia escolhido como esposa. Porque também as fileiras dos santos estão festejando juntas, pois em suas habitações celestes celebra-se as núpcias da noiva real. De resto, como é conveniente que a Igreja Católica venere na terra aquela que Deus exaltou no céu, pois após diligente e cuidadosa pesquisa, um exame detalhado e uma solene discussão, ficaram bem comprovados sua santidade de vida e seus milagres. Ainda que seus atos fossem já claramente conhecidos, tanto aqui por perto como em países afastados, nós decidimos colocá-la na lista dos santos, com o conselho e o consentimento comum de nossos irmãos e de todos os prelados, então presentes na Sé Apostólica, confiando na onipotência divina, por autoridade dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e nossa. Por isso, recomendamos e exortamos atentamente a vós todos, mandando por esta carta apostólica que celebreis com devoção a solenidade, a festa desta Virgem. Aí tem mais um pouquinho da carta, onde ele vai dar algumas palavras finais, né? E que você pode conhecer um pouquinho melhor sobre a vida de Santa Clara. Aqui é a bula de canonização de Santa Clara. Santa Clara de Assis, rogai por nós.